Saulo nunca se tornou Paulo. Opa, Saião, que isso? Mas não é verdade que um dia Saulo encontra Jesus e então ele se transforma em Paulo? Esse é o canal do Saião, onde a informação encontra a reflexão para o benefício da nação. Então venha estar em sintonia e vamos pensar sobre isso. Pessoal, olha só que coisa, né? Se tem alguém que a gente vai destacar na história bíblica, ou melhor, a pessoa mais significativa, importante de toda a tradição cristã, com certeza é o apóstolo Paulo. Você sabe, Paulo se tornou o principal propagador do cristianismo primitivo. Nós temos os registros no livro de Atos das famosas viagens do apóstolo Paulo, começando lá em Atos 13, destacando tudo o que ele fez até chegar ao momento quando ele termina a sua jornada preso em Roma, ali em Atos 28, e depois disso ele acaba sendo solto, vai fazer ainda mais uma outra viagem até ser preso pela segunda vez em Roma, onde ele terá o seu martírio. Mas afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Saulo? Que história é essa? Para a gente perceber qual é a questão, eu vou ler aqui Atos capítulo 13, versículo de número 9, diz o seguinte: Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse. Esse é o texto que aparece no início da trajetória missionária de Paulo, em que vai aparecer exatamente esses dois nomes. Então a gente pergunta, mas espera aí, quem é Paulo? Será que Paulo é judeu? Ele tem a marca de Jerusalém e a sua judaicidade é a referência maior que nós devemos considerar? Ou será que a gente deve entender Paulo como a grande referência daquilo que vai ser toda a tradição cristã desde a igreja primitiva? E alguém vai dizer, não, Saião, na verdade o que predomina em Paulo é o seu lado grego, né? Nós temos aqui a referência, né, grega de Paulo, que escreveu as cartas do Novo Testamento. Aqui tem ictios, quer dizer peixe, uma referência à pessoa de Cristo. Paulo escreveu tantas cartas em grego do Novo Testamento, mas na verdade ele era cidadão romano. Então, Paulo romano, Paulo judeu, Paulo grego. O que eu posso dizer? Quem é esse grande vulto da história da formação do mundo judaico-cristão? A primeira coisa que a gente descobre, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o fato de que Paulo era uma coisa e se tornou outra. A razão por que o seu nome é Saulo é porque ele é judeu, fariseu, conforme o registro do Novo Testamento, da tribo de origem da tribo de Benjamim, e o seu nome, Saulo, é a maneira, no mundo greco-romano, de se dizer Saul, ou seja, em hebraico, Shaul. Paulo, então, tem toda a herança judaica daquele tipo de pessoa que se preparou, que estudou a lei, estudou a tradição, e dos diversos grupos judaicos da época, ele era parte daquele que era o mais sério na tentativa de interpretação e entendimento da lei de Deus, que deveria ser compreendida e praticada. Acontece que esse mesmo Saulo, também chamado Paulo, ao mesmo tempo, ele era cidadão romano. E como cidadão romano, o seu nome romano é Paulo. Não significa que um dia ele disse, olha, meu nome agora não será mais Saulo, a partir de agora deixa eu mudar o documento e o meu nome será Paulo. Não, Paulo é o seu nome romano, porque o seu pai adquiriu esse direito difícil. Lembra que o Império Romano, na época do primeiro século, domina toda a região em torno do mar Mediterrâneo. Paulo nasceu na região da Cilícia, que era província romana na Anatólia, hoje é o território
do país chamado Turquia, e ali ele se desenvolve nessa condição diferenciada de posição social como cidadão romano, que era privilégio de uma minoria naquele tempo. E ao mesmo tempo em que Paulo é romano e é judeu e é plenamente cidadão e conhecedor profundo de todo o ambiente judaico, esse apóstolo Paulo, na parte oriental do Império Romano, teve a sua educação grega. Sim, porque toda a sabedoria, a tradição, o conhecimento grego predominava na parte oriental do Império e era a base fundamental de educação. Por isso você vai ver Paulo lá em Atenas, em Atos 17, conversando com filósofos e pessoas de perfil grego, sabendo citar de cor até mesmo elementos importantes ligados à cultura e à filosofia grega. Então, o que a gente vê? Que Paulo é um cidadão, um indivíduo completo, alguém que tem essa bagagem grega, a melhor cidadania possível para o momento romana e a sua base judaica. Mas aí vem a pergunta, Saião, deixa eu entender que quando a gente lê a Bíblia, não é interessante que quando esse homem, que era tão ferrenho seguidor das diretrizes farisaicas, ele mesmo se apresenta como fariseu dos fariseus, esse indivíduo é chamado de Saulo, ele que teve esse encontro, ele que era intolerante para com aquilo que era chamado a seita do caminho, os nazarenos, os seguidores de Jesus de Nazaré, esse homem que tem aquele encontro, enquanto ele levava cartas exatamente ligadas à perseguição dos primeiros seguidores de Jesus, ele tem o encontro na estrada de Damasco, que é mencionado lá em Atos capítulo 9, e então Saulo tem esse encontro com Jesus, é chamado para ser apóstolo e se torna o maior apóstolo da igreja primitiva, promulgador e proclamador de Jesus e autor de grande parte das cartas do Novo Testamento, especialmente das cartas doutrinárias mais significativas, como, por exemplo, Romanos e Efésios. Paulo vai escrever nesse período que envolve as 3 viagens missionárias e mais um período posterior, formando aí grande parte do ensino bíblico e teológico do Novo Testamento. E não é verdade que quando a gente começa a ler, o nome Saulo desaparece e o nome Paulo ganha destaque? A gente viu aqui Saulo chamado Paulo, mas lá na frente isso não vai acontecer. Por que então? Isso não indica alguma coisa que um dia Saulo virou Paulo? Então, aí é que está a compreensão da realidade. Curiosamente, numa santa ironia das Escrituras, esse homem, que é alguém tão preparado nos detalhes do conhecimento judaico, quem conhece a Bíblia hebraica toda e que conhece a tradição dos rabinos, que tem essa base aí ligada, por exemplo, a figuras como Gamaliel, esse Paulo vai ser convocado por Deus para levar a mensagem do Evangelho para os gentios, para gregos, romanos e outras minorias dentro daquela realidade nas suas famosas viagens missionárias. E aí veja bem, Paulo vai fazer o quê? Ele vai pegar o ensino fundamental, ético, teológico, escatológico presente na Bíblia hebraica, que se desdobra na revelação da pessoa bendita de Cristo Jesus, e vai trazer essa mensagem para o mundo não judeu. Olha que coisa interessante. Na época de Paulo, muitos pagãos do mundo greco-romano estavam interessados na sinagoga. Eles viam o que significava respeito aos pais, o valor da família, eles observavam o cuidado dos fracos e dos necessitados, eles percebiam a diferença de crer num Deus único que não pode ser manipulado pelos seres humanos. Eles percebiam todo o desdobramento, então havia muitos não-judeus que se tornavam convertidos ao judaísmo, que era chamado de prosélitos.
Mas também havia aqueles que não se convertiam, mas eram amigos da sinagoga, interessados no Deus que se revelou a Israel, e esses eram os famosos tementes a Deus, como é o caso de Cornélio, como é o caso de Lídia. Paulo vai trazer todo esse legado desse mundo de presença e atuação da revelação de Deus na história de Israel para o mundo gentílico. E uma atitude muito interessante, dizendo, olha, Deus está disponível para vocês de uma maneira em que vocês não precisam se tornar judeus étnicos. Vocês não precisam ser parte de um grupo particular. Nesse sentido, é uma espécie de ideia de que o cristianismo primitivo original seria uma espécie de judaísmo bíblico para as nações, sem que houvesse necessidade de alguém ser restrito à realidade do Israel étnico. Além disso, Paulo é muito impressionante porque ele vai, vamos dizer, ir adiante naquilo que a gente conhece nos evangelhos para desenvolver todo um conceito detalhado, especialmente do que significa a pessoa de Cristo e do que significa a salvação, a justificação e a redenção que temos em Cristo Jesus, e vai iluminar as primeiras comunidades cristãs que vão se formar como as primeiras igrejas de pessoas que eram seguidores de Cristo Jesus. Então é interessante a gente olhar para a vida e para o testemunho de Saulo, que sempre foi Saulo, e Paulo, que sempre foi Paulo, sabendo ser judeu para com os judeus e gentil para com os gentios. O Saulo que dizia aos Gálatas, vocês não devem ser circuncidados de jeito nenhum, porque isso não faz sentido no que diz respeito à salvação. Mas que dizia para Timóteo, por exemplo, que era de família judaica, olha, você mantenha a sua tradição e seja circuncidado, e vocês dois, gentios e judeus, sigam o Messias Jesus, Messias de Israel, Messias para as nações. Por isso, Saulo sempre foi Saulo e Paulo sempre foi Paulo, e os dois nomes se referem, como diz Atos 13:9, à mesma pessoa. Conheça mais e se aprofunde na vida desse indivíduo que mudou a história da fé, a história da igreja primitiva e a história da civilização. Não se esqueça, fique sempre ligado aqui no canal do Saião.